Muitas pessoas têm procurado no escritório com essa dúvida da questão do dano moral. Não é simplesmente teve um problema, já vai gerar dano moral automaticamente, não é isso, tá? Nem sempre ocorre o dano moral, tá? Para ocorrer o dano moral tem que haver um prejuízo. Um prejuízo o que é o dano moral? Um prejuízo moral. Então, veja, existem diversas discussões sobre temas de dano moral. É uma matéria em profundidade. Então você tem que analisar o quê? Se você teve um sério prejuízo em decorrência de um erro, né, e você sofreu um prejuízo na sua defesa, ocorreu um dano moral. Tem situações que existem fraudes, né, que a pessoa é vítima, inclusive, erros do funcionário de balcão que às vezes perde o processo, erros durante o processo administrativo, né? E acaba ocorrendo o quê? O prejuízo para o cidadão. Veja, o que eu tomo esse cuidado para falar é o seguinte: tem que haver o prejuízo, tá? Tem que haver o prejuízo. Se não ocorrer o prejuízo, não tem dano moral. Então, antes de você analisar, você pode, evidentemente, consultar um advogado de sua confiança, um especialista em trânsito, analisar o caso concreto, né? E ao analisar o caso concreto, verificar, por exemplo, eu tenho, por exemplo, um cliente meu, que recentemente comentou aqui comigo, que ele, quando ele me procurou, já tinha um outro problema, mas ele estava terminando de cumprir uma cassação de 2 anos por algo que foi um erro. Isso é um dano moral. Então, não é assim, por exemplo, um julgamento equivocado. Um julgamento equivocado tem que fazer apelação, você tem que recorrer. Tá? Mas quando ocorrem erros grotescos mesmo e causa sérios prejuízos para a pessoa, cabe dano moral sim. Entendeu? Não é porque o Estado goza, as autarquias gozam de presunção de boa-fé, que não há dano moral. Existe o dano moral. Só que, como eu falei, tem que fazer uma análise. Não tem como falar para a pessoa, olha, tais e tais e tais situações cabe dano moral. Porque às vezes parece óbvio o que você vai falar, mas existe o que? Uma questão do processo, uma questão de defesa, uma questão... às vezes existe o chamado erro sanável, erro insanável. Tem erros que não trazem prejuízo, tem erros que trazem, e tem erros que se corrigem. Ou o Detran pode corrigir de ofício, se ele corrigir a tempo de não causar o dano, não há dano moral. Mas se ele, quando corrigir, já causou um dano, você pode ir na justiça, claro. E você pode, inclusive, fazer essa cobrança, ou pelo menos levar ao Poder Judiciário essa ação de dano moral. Tá? Então, assim, não é simplesmente levianamente falar. Tem até sites, às vezes alguma pessoa eu vejo falando assim, não, que houve uma suspensão ilegal, houve uma cassação ilegal. Não é assim. Suspensão e cassação se enfrentam com o processo administrativo, no primeiro momento, se for bem feito também, não adianta fazer de qualquer jeito, e você não é obrigado a fazer o administrativo, você pode fazer o judicial direto. Eu confio mais no processo judicial, porque no processo administrativo o Detran é acusador e juiz. É claro que você vai perder. É óbvio, isso é um fato notório. O site que mais tem reclamação nos sites aí de reclamação é o Detran. Milhões de reclamações. Mas nem tudo que acontece de situações em desfavor do cidadão com relação ao Detran gera dano moral. Esse é o ponto. E aí você vai ter que realmente analisar, consultar um advogado de preferência especializado em Detran para que você possa fazer. Existem alguns bons advogados pelo Brasil, nas capitais, você sempre vai encontrar. Procura ver se o seu advogado atua com a autarquia. Porque tem muito fenômeno jurídico que, se você suscitar em sede de recurso no judicial, aquilo é corrigido, então não é dano moral, entendeu? Você tem que avaliar se você já teve algum prejuízo. É isso que tem que ser analisado. E só completando o que eu estava falando, eu cortei, que no administrativo o Detran ele é acusador e juiz. Ele tem os funcionários deles, os indicados por eles para julgar. E no Poder Judiciário, o que eu queria concluir é que no Poder Judiciário, o juiz é imparcial. Ele está equidistante das partes. O Detran passa a ser réu e o cidadão passa a ser o autor da ação. E o juiz, ele é imparcial. Se o juiz
julgar de uma maneira em desfavor do cidadão, por exemplo, ele pode apelar para um outro juiz, para uma outra instância, turma recursal no caso, turma de uniformização, e depois até mesmo o STF. Você pode ter um caso do seu processo de trânsito julgado por um ministro do STF, porque a competência é essa, Juizado Especial da Fazenda Pública, turma recursal e STF, não vai para o STJ. Esses são alguns dos seus direitos com relação ao dano moral. Tá bom, pessoal? Esse martelinho aqui dá assunto encerrado, então. Obrigado.